Bom dia, 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 maravilhosa da minha vida. Amores, sejam todos e todas bem-vindas. Gente, o que mais é possível? Bom dia, bom dia. Amores da minha vida, sejam todos e todas bem-vindas às nossas lives de terça-feiras maravilhosas. E hoje, meu amor, nós vamos ter o quê? 5 passos para atualizar todos os seus pedidos, ou tudo aquilo que você está pedindo, gente, o que mais é possível. Gente linda, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Se você está aqui nessa live, você caiu nessa live, que presente essa live pode ser para você agora, nesse momento, nesses segundos. Quais são os pedidos que você tem feito que não estão se atualizando e o que você quer para que hoje, exatamente hoje, dia 28 de julho, todos os pedidos que você tenha nesse momento se atualizem com muita, muita, muita facilidade. Bom dia, gente linda. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, tô aqui em Maiorca, numa ilha da Espanha ainda. Hoje estou embarcando para Madrid. E, gente, eu volto pro Brasil amanhã. Ai, meu Deus! O que mais é possível? Deixa eu colocar aqui. Como pode melhorar tudo isso, gente? Não vejo a hora de voltar para casa, para minha cama. E como pode melhorar tudo isso? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colocar a galerinha do YouTube. Gente, vocês estão me escutando bem? Tá dando pra me escutar bem? Porque a minha internet não tá das melhores. Então a gente vai jogar mágicas aqui pra que tudo saia muito melhor que a gente possa ter imaginado. O YouTube tá assim, ó. Brum, 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 brum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu faço com o YouTube aqui. Ai, meu Deus, eu acho que nós não teremos YouTube hoje, gente. Amores, o que mais é possível? Como pode melhorar? Eu vou sair de novo e vou provavelmente... Deixa eu fazer uma mudança aqui de internet. Peraí. Melhores. Voltei? Voltei. Deixa eu ver se eu consigo conectar a galera do YouTube. Eu acredito que a galera do YouTube hoje vai ter que o quê? Quebrar todas as suas estruturas e ir para o Instagram. Gente, hoje não vamos conseguir fazer nossa live no YouTube. A internet ela não vai suportar celular e YouTube. Então, galera do YouTube, quem tiver no YouTube e puder avisar, migra pro Instagram. Depois a gente sobe essa live lá no YouTube, como pode melhorar. Amores, sejam todos e todas bem-vindas. Como é que vocês estão? Terça-feira é nosso dia de acordando as criações. E hoje, gente, vou trazer para vocês 5 passos para você atualizar todos os seus pedidos. Gente, isso é um tema que por mais que a gente olhe, muitas vezes a gente acha que é um tema básico, mas é um tema muitas vezes que as pessoas se pegam nele o tempo todo, tá? Então sejam todos e todas bem-vindas. O YouTube não tá funcionando, a internet não tá funcionando no YouTube, então meu convite para quem tá no YouTube, migrar pro Instagram, e quem puder ir ali no YouTube falar pro pessoal migrar pra cá, eu agradeço, gente, como pode melhorar. Amores, bora começar então? Gente, eu tô cheia de mosquitos me sobrevoando aqui, como pode melhorar? Eu tô num hotel aqui em Maiorca, na Espanha, e tá bem calor, a gente tá fazendo um calor dos infernos nessa Europa. E como pode melhorar? Gente, bora começar porque eu tenho muitas coisas pra trazer pra vocês, muitas coisas pra falar pra vocês. Eu vou deixar o YouTube ligado aqui, mesmo assim, pra gente poder, caso ele apareça. Mas, de toda forma, bora e como pode melhorar. Gente, olha só, por que eu escolhi falar sobre esse tema? 5 passos pra gente atualizar qualquer pedido, tá? Muitas e muitas vezes na nossa vida, quantos e quantos de vocês ficam o tempo todo assim, né? Querendo atualizar muitas e muitas coisas e parece que as coisas não funcionam. Então, a minha pergunta é, pra quem tá no Instagram agora, né? Porque o YouTube tá ali, ó. E aí, quem tem pedidos hoje? Quantos pedidos você tem? Se você pudesse pedir qualquer coisa pra essa live, se você pudesse atualizar qualquer pedido hoje, qual seria? Gente, curiosidade sobre mim. Eu adoro suco de tomate com pimenta e sal. Amo. Adoro, gente. Adoro suco de tomate. Eu sou a louca do suco de tomate. Deixar eu tomar isso aqui o dia inteiro. E aí, que pedido você tem hoje? Quais são os seus pedidos? O que você gostaria que atualizasse hoje na sua vida? Sei lá, mais dinheiro? Mais clientes? Sei lá, um relacionamento? Um corpo diferente? De repente você quer uma empresa maior ou que o seu negócio fique maior? De repente você quer mais alegria? Ou sei lá, o que você escolhe? Quais são os pedidos que você está escolhendo atualizar aí na sua vida hoje, tá? E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Verdade, se pedir, apenas pedir, já fosse o suficiente, será que você já atualizaria tudo aquilo que você gostaria? Porque
Quantos pedidos, gente, vocês já fizeram para o universo? Quantas ferramentas muitas a gente usa? Quantas vezes você já escreveu alvos? Quantas vezes você já fez aquele mapa dos sonhos, visualização, qualquer coisa? E eu te pergunto, quantas e quantas vezes parece que alguns pedidos continuam ainda não acontecendo? E eu quero trazer uma coisa para vocês. E se não fosse sobre nunca pedir melhor? Mas e se fosse sobre você começar a observar qual a energia por detrás do pedido? Qual a energia das coisas que estão empacando o seu pedido? Né? E como pode melhorar tudo isso? Então a minha pergunta para você é: e aí, quais são os pedidos hoje que você gostaria que atualizasse? O que você tem tanto pedido o tempo todo que parece que não está se atualizando na sua vida? É o quê? É dinheiro? É cliente? É negócio? É relacionamento? O que é que você tem pedido o tempo todo que parece que não está se atualizando na sua vida? Sim, gente, não estamos com o YouTube acontecendo, estamos com a internet só no que mais é possível, estamos só no Instagram, então eu tô vendo tanta gente no YouTube ali só esperando. Pulem pra cá. A minha pergunta é, o que você gostaria de atualizar hoje que você ainda não atualizou até então? O que você gostaria que hoje realmente se atualizasse na sua vida, que você tem percebido aí que tem, você vai, mas parece que sempre tem algo que atrasa, parece que sempre tem algo que empaca. Qual está sendo o pedido que parece que está sendo muito difícil hoje de você atualizar? Escreva aí pra mim. Qual está sendo o pedido que parece que está sendo super difícil de você atualizar? Dinheiro? Clientes? O que é? Pagar dívidas passadas e ter novos clientes. Sabrina, o quanto você está colocando pagar as dívidas passadas na frente de ter novos clientes? O quanto você está colocando muito mais relevância em pagar as dívidas do que pedir por novos clientes? Como pode melhorar? E aí eu te pergunto, quais são os pedidos que você tem feito que estão, parece que não estão atualizando? Quais são os pedidos que você tem pedido, mas parece que eles não estão atualizando? Dívidas, isso é um pedido? É o quê? O que você quer com as dívidas? Você quer pagar? Você quer quitar? O que você quer? Dinheiro para mais cursos e viagens, ok. O que mais? Relacionamento, corpo. O que é que você está pedindo? O que mais é possível? Deixa eu ver aqui. Como pode melhorar? Gente, o YouTube não vai. Então migrem para o Instagram. Clientes e dinheiro. Corpo sarado. Cura do câncer. Ok, o que mais? Eu vou contar uma coisinha para vocês. Normalmente os pedidos, gente, a maioria das pessoas, elas ficam olhando para os pedidos a partir de um espaço apenas de pedir, tá? E uma coisa que eu falo, uma coisa que eu aprendi com o Gary, nosso criador de Axe, é: existe uma diferença de você ser o pedido, e existe uma diferença de você fazer pedidos. A minha pergunta para você hoje é: você está sendo o pedido daquilo que você escolhe, ou você está fazendo pedidos? O que é fazer pedidos? Eu vou trazer uma diferença para você. Fazer pedidos é aquele espaço onde todos os dias você está fazendo um pedido. Então, o universo que você requer para que mais dinheiro apareça, o universo que você requer para que mais clientes apareçam, o universo que você requer para que eu tenha um corpo sarado, o universo que você requer para que eu atualize um relacionamento, o universo como pode melhorar isso. Mas lá no fundo, a minha pergunta para você é: você verdadeiramente está escolhendo esse pedido? Vocês escolhem com toda a força de vocês? Tipo, não importa o que tenha que acontecer na sua vida, não importa o que você tem que passar na sua vida, não importa que mudança tem que acontecer, não importa o que você tem que ser e fazer diferente, você realmente está escolhendo esse pedido? Sim ou não? O que vem pra você? E aí? Antes de eu entrar nos 5 passos, eu preciso trazer isso pra você, gente. É que nem quando você vai aprender a dirigir. Não adianta você simplesmente colocar uma pessoa num banco e dar a chave pra ela, sem você explicar pra ela como que liga o carro, tá? Então a minha pergunta pra você é: hoje, verdade, você tá sendo pedido ou você tá fazendo pedidos? Maravilhosa. A Lu acabou de sair daqui. E aí, hoje você tá sendo pedido ou você tá fazendo pedidos? Falem pra mim. Porque ser pedido é totalmente diferente de fazer pedido, tá? O fazer pedido é aquele espaço onde você faz o pedido e simplesmente você não vive o pedido. Seu pedido é um outro rolê, sabe? É aquele espaço onde você está na disposição de ser e fazer o que você requer para que o seu pedido aconteça. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, quando elas começam essa ferramenta de expansão de consciência, elas começam a olhar para o universo, elas começam a olhar para os negócios, elas começam a olhar para o dinheiro e elas acham que o universo é o escravo delas. Elas acham que o universo trabalha para elas. Não é assim. O universo, ele trabalha com você. O seu negócio vai trabalhar com você. O dinheiro vai trabalhar com você. E o seu pedido, meu amor, vai trabalhar com você. Agora, quanto que você realmente diz que pede, mas na verdade você nem está pedindo, você nem está escolhendo isso? Porque se você realmente estivesse escolhendo isso, será que de repente não seria uma energia totalmente diferente? Sabe? Você está na disposição de ser e fazer o que se requer? Receber julgamento se for preciso? Receber crítica? De repente,
ter mudanças totalmente diferentes, de repente ter pessoas que vão sair da sua vida, ter pessoas que de repente vão julgar você, ter pessoas de repente que vão entrar na sua vida, de repente você vai estar na disposição de mudanças. Porque quando você pede por um pedido, muitas coisas vão se atualizar na sua vida, muitas coisas vão se começar a movimentar. Mas quantos movimentos começam a acontecer e você freia? Quantos movimentos começam a acontecer e você para? Quantos movimentos começam a acontecer e você simplesmente olha para aquilo e fala assim, acho que isso não é para mim? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma das coisas que eu mais percebo é as pessoas pedem, mas elas não estão na disposição de receber o pedido delas. Eu tenho falado muito isso nas minhas classes e eu falei isso na live passada. Não adianta vocês só pedirem para receber o seu pedido. Você tem que escolher o seu pedido. Porque muitas vezes o universo ele vai mandar para você direções e situações que se você receber daquilo ali, você escolher receber daquilo ali, é um passo para o seu pedido ser atualizado. Só que muitas vezes você chega nesse espaço e você olha para as oportunidades e possibilidades e você diz não, sabe? Então, olha só, eu quero trazer para vocês hoje, a partir dessa introdução, 5 coisas que vão realmente atualizar seus pedidos, tá? E eu sempre falo em todas as minhas classes, gente, seja fundamento, seja nas classes de alegria dos negócios, negócios feitos diferentes, dinheiro feito diferente, relacionamento feito diferente, seja nas classes quaisquer que vocês fazem comigo, eu sempre falo que se você quer ter qualquer coisa na sua vida, se você tiver isso, você tem. Agora, se você não tiver isso, dificilmente aquilo vai se atualizar para você com facilidade. Parece que você sempre vai ter um entrave, você sempre vai ter, sabe, algo muito complicado, muito distante de você, tá? Então, olha só, muitas vezes, quando a gente tem um pedido, a primeira coisa que a gente tem que olhar para esse pedido é o quanto, na verdade, eu estou na disposição que esse pedido se atualize, mesmo que seja diferente do que eu gostaria. E a tia atrasada estava no YouTube. Eu falei que o YouTube não está funcionando. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é: você está na disposição de continuar escolhendo o seu pedido todos os dias, mesmo que o caminho dele seja diferente daquilo que você gostaria? A minha pergunta para vocês que estão em live agora é sim ou não? Você está na disposição de escolher o seu pedido todos os dias, mesmo que o caminho para ele seja totalmente diferente daquilo que você imaginaria? Que você pensaria? Que você imaginaria? Sim ou não? Você está na disposição de receber do seu pedido? Verdade que isso é uma verdade? E aí, sim ou não? Eu vou trazer uma coisa para vocês. Uma das primeiras coisas para você atualizar o seu pedido é você reconhecer que você tem que ter intimidade com o seu pedido. Intimidade com o seu pedido é um espaço onde você, somente você, vai saber sobre o seu pedido. Quando você escolhe alguma coisa na sua vida e aquilo faz muito sentido para você e aquilo é verdadeiro para você, é um espaço de primeiramente você começar a reconhecer que muitas vezes o seu pedido não vai fazer sentido para ninguém. O seu pedido, ele não vai, muitas vezes, ser o pedido de outras pessoas. Vocês conseguem reconhecer que muitas vezes o seu pedido não é o pedido de outras pessoas? Então, se você está pedindo por isso, se você está escolhendo isso na sua vida, você pode reconhecer que às vezes aquilo não vai fazer sentido para outras pessoas e que aquilo não vai ser a forma que outras pessoas gostariam de viver ou de escolher, mesmo que sejam pessoas da sua vida, da sua família. Por exemplo, o meu estilo de vida não faz sentido para muita gente, mas é o meu estilo de vida, por isso que ele é de quem? Meu. Entendeu? Então, assim como de repente o seu estilo de vida não vai fazer sentido para muita gente, porque ele é o estilo de vida de quem? Seu. É por isso que ele é de quem? Seu. Então, mais uma vez eu te trago. Você está na disposição de continuar verdadeiramente escolhendo o seu pedido todos os dias, mesmo que o caminho para esse pedido seja totalmente diferente, totalmente oposto, totalmente de uma forma que você jamais imaginou que esteja acontecendo? Então eu vou te falar, se você de repente está pedindo aí por mais dinheiro e você trabalha numa empresa e hoje você recebe 3 mil reais mensais e você está pedindo por mais dinheiro, de repente você chega hoje, terça-feira, para trabalhar e a sua chefe ou seu chefe te chama e de repente você entra na salinha dele e ele e ela viram para você e falam assim: muito obrigada, a gente quer muito agradecer por toda a sua contribuição, mas a gente não quer mais você aqui. Aí eu te pergunto, você tá pedindo por mais dinheiro e você foi mandado embora. Será que o pedido tá dando errado? Será que colocaram alguma coisa em você? Ou será que o pedido por mais dinheiro tá diferente do que você estava prevendo?
tá num caminho totalmente oposto do que você acreditava. Porque na sua linda mente você concluiu que para que eu pudesse ter mais dinheiro, ia ter uma promoção nessa empresa, eu ia ser finalmente reconhecido e reconhecido. E pelo contrário, o que eles falam com você? Bye. Tchau. E aí você volta para casa, meu Deus, mas eu tô seguindo todas as ferramentas, eu tô fazendo pedidos, eu pedi por mais dinheiro, eu fiz o puxão de energia com a Juanita, eu comecei a usar as ferramentas de dinheiro e de repente aconteceu tudo ao contrário, eu fui mandada embora. Sim, você foi. Porque provavelmente o pedido por mais dinheiro não ia ser desse trabalho. Porque de repente agora, sem esse trabalho fixo, você pode criar de repente um negócio. De repente você pode se arriscar a fazer coisas que de repente você jamais imaginou que você poderia, porque agora você tem tempo, você não vai ficar preso numa empresa. De repente você pode ter mais de um negócio e de repente você vai começar a fazer movimentos diferentes que você nunca fez. Que agora você é seu chefe, por exemplo. Então você vai acordar mais cedo, você vai pra lá, você vai pra cá, você vai pra cá. Aí você começa a ter uma mentalidade diferente, porque a gente sempre acha que quando a gente trabalha numa empresa ou num CLT, a gente trabalha muito, até se tornar empresário. Porque daí você descobre que você é a pessoa do marketing, você é o vendedor, você é quem embala, você que faz isso, você que, né? E daí de repente você percebe que você está trabalhando muito mais do que o CLT. Só que daí, de repente chega no final do mês e você vê que pela primeira vez você está recebendo 10 mil reais e não mais 3 mil. E o seu pedido antes era o quê? Como eu posso ter mais dinheiro no universo? E aí você foi o quê? Mandado embora da empresa. Então, mais uma vez eu te pergunto, você está na disposição de fazer o seu pedido todos os dias e continuar escolhendo esse pedido todos os dias, mesmo que o caminho dele seja totalmente oposto, seja totalmente diferente e que você se surpreenda depois? Sim ou não? Porque aí a gente vai entrar no primeiro passo para sua escolha se atualizar, tá? E depois eu vou falar qual que é a grande chave. O primeiro passo para sua escolha se atualizar é uma super ferramenta de Access Consciousness que você vai aprender lá no curso de barras, mas ela está presente em todas as classes. E para mim é a ferramenta mais potente que tem se você souber usá-la. E essa ferramenta se chama permissão. A permissão é quando tudo é um interessante ponto de vista. O universo, gente, ele tem formas muito diferentes de funcionar. E o universo, ele não tem ponto de vista sobre o seu pedido. Para o universo, o seu pedido não é distante, o seu pedido não é difícil, seu pedido não é caro. Quando você joga um pedido, por exemplo, o universo que se requer para que mais dinheiro apareça, o universo ele vai começar a estudar todas as possibilidades sobre como ele pode te entregar mais isso. E muitas vezes as possibilidades vão ser muito, muito, muito diferentes daquilo que você imagina. Então, de repente o universo vai e tira isso, de repente ele acrescenta isso, aí daqui a pouco ele vai e tira mais isso aqui, e de repente ele acrescenta uma outra coisa. Só que você tá tão na mente, você tem tantas conclusões, definições e projeções, expectativas sobre como você acha que tem que ser o mais dinheiro, como você acha que o seu pedido tem que se atualizar, como você acha que as coisas têm que acontecer, que você fica totalmente distraído, parecendo um zumbi. E aí o universo vai movimentando coisas pra lá e pra cá, tirando. E ao invés de você simplesmente olhar para aquilo com permissão, interessante ponto de vista, que tudo isso está acontecendo, você faz que nem a nossa amiga aqui, ó, julga porque o carro quebrou e não sei o que, e não sei o que. Só que depois ela viu que o seguro pagou o carro, entendeu? Então, quando você tá na ferramenta da permissão, e eu sei que muitos de vocês nesse momento estão passando por alguma coisa. Se você tá passando por qualquer coisa nesse momento, fica aqui comigo. Eu vou te perguntar, tudo isso que você está passando, será que realmente tudo isso está dando errado? Será que realmente alguém fez alguma coisa? Colocou seu nome, um bonequinho lá na encruzilhada? Será que tudo isso que está passando na sua vida está dando errado? Ou será que tudo isso é só diferente? Está sendo um formato diferente? Você está na disposição que o universo te surpreenda? Isso aqui é suco de tomate, gente. Eu sou apaixonada por suco de tomate com pimenta, limão e sal. É isso aí, ó. E aí? O que você está passando hoje na sua vida que você está julgando que é difícil? Que você está julgando que está ao contrário? Que você está julgando que, meu Deus, está dando tudo errado? Será que está dando tudo errado? Ou será que está realmente dando tudo certo? Caminhos diferentes, possibilidades diferentes. Você está na disposição de ter permissão com o seu pedido? Você está na disposição de ter permissão com o universo?
Você tá na disposição de ficar no interessante ponto de vista com o que o universo está movimentando para você? Porque o interessante ponto de vista com as pessoas, ok. O interessante ponto de vista com a sua mente, ok. Mas e o interessante ponto de vista com o que o universo está movimentando? E o interessante ponto de vista com que as coisas estão acontecendo? Você está na disposição? Sim ou não? Exato. Porque a permissão, gente, é o primeiro passo para você atualizar seu pedido, sabe? Tudo começa na permissão. Quando você está na permissão, você recebe exatamente aquilo que você pede, sabe? E a maioria das pessoas acha que pedir, muitas vezes, é simplesmente só abrir uma porta. Mas elas continuam segurando a maçaneta para que a porta nunca abra, sabe? Então, às vezes as pessoas querem mais dinheiro, mas elas não querem vender nada. Elas resistem em cobrar, elas resistem em vender, elas resistem em aumentar o preço, sabe? Não faço ideia qual que é isso aqui, qual que é a receita. Entendeu? Então, às vezes as pessoas querem um negócio expansivo ou querem mudar de carreira, mas elas ficam resistindo porque elas não querem decepcionar a família, sabe? Elas resistem ser diferente, sabe? E aí elas fazem um pedido, como pode melhorar? Só que energeticamente, você entra no espaço tipo assim, universo, pode trazer meu pedido, só que não muda nada, não. Isso é impossível, gente. Toda criação exige mudança. Então, o que você está resistindo, que está impedindo você exatamente daquilo que você está pedindo? Se você não estivesse resistindo nada agora, o que mais seria possível, sabe? O que você está tentando controlar para que você simplesmente não receba? Gente, o universo ele não responde ao controle. Ele responde à sua disponibilidade em continuar no seu pedido, em continuar realmente estar na disposição de receber, sabe? E tudo aquilo que você resiste ocupa mais espaço na sua vida. A permissão, o interessante ponto de vista, não significa concordar. Significa você parar de desperdiçar energia lutando contra o que é. Quando você está na permissão do seu pedido, é você trazer você para a presença e aí você vai entrar em mais perguntas. Então, se de repente no seu interessante ponto de vista está difícil, universo, como eu posso ter mais facilidade com isso? Universo, quem ou o que pode ser uma contribuição aqui? Como pode melhorar? Quais são as demais possibilidades? Quais são as outras possibilidades? O que mais é possível? O que eu tenho que ser aqui para ter mais permissão? Gente, uma das perguntas que eu faço todos os dias para os meus pedidos é: o que se requer para que eu tenha mais permissão aqui? O que se requer para que eu seja energia da permissão? O que se requer para que eu seja energia da escolha? A permissão é aquele espaço onde quando você pede por mais, é você estar na disposição de entender muitas vezes que o universo vai te tirar um menos. Então, às vezes, você está pedindo por um relacionamento, está pedindo para o seu relacionamento melhorar. Só que, de repente, a pessoa com quem você está se relacionando, ela não vai ser a pessoa que vai estar na disposição de melhorar esse relacionamento. Às vezes, ela não está na disposição de acompanhar você, ela não está na disposição de mais. E aí, de repente, o universo vai e te surpreende, onde vocês acabam finalizando. E aí você fala: eu pedi para melhorar, usei todas as ferramentas de relacionamento, mas eu acabei com o meu relacionamento. E aí você entra no julgamento, você sai da permissão. Só que daí, de repente, passa 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você encontra uma pessoa extremamente incrível para sua vida, extremamente gentil, uma pessoa que vai contribuir com você, uma pessoa que vai, tipo assim, ser um presente na sua vida, que aquela anterior provavelmente não faria isso com você. Só que você julgou tanto aquilo, sabe? Então, o que mais é possível que você ainda não considerou? Então, o primeiro passo é você estar em permissão. Tá? O primeiro passo é você olhar que os movimentos vão ser diferentes. Se você está pedindo por mudanças, mudanças vão se requerer de você, tá? Mudanças vão se requerer para que mais possibilidades apareçam. Então, assim, quantas mudanças você está resistindo, que se você não resistisse, permitiria que tudo na sua vida aparecesse agora com facilidade, alegria e glória. Que tudo atualizasse agora para você com facilidade, alegria e glória, sabe? Então, o que se requer para que você pare de fazer pedidos, fazer perguntas e se torne o pedido, se torne a pergunta, que é totalmente diferente. O fazer é entrar em julgamento, é entrar em dúvida, é simplesmente olhar para aquilo, tentando controlar como as coisas aparecem para você. E uma coisa que eu aprendi, gente, com o Dr. Den é: nunca vai ser da maneira que você acha que vai ser. Você está na disposição energética, na disposição de ação de que realmente as coisas se atualizem dessa forma? Porque eu vou falar uma coisa pra você, gente. Todos os pedidos que eu faço, todos os pedidos que eu fiz na minha vida, eles são totalmente diferentes. Eles se atualizam totalmente diferente, sabe? Nenhum desses pedidos realmente eles se atualizam, eles criam, entendeu? Então, quando você está na disposição de ter permissão, eu vou te falar pra vocês, esse é o primeiro passo para o seu pedido se atualizar. Então, olha para que você está escolhendo hoje e faz a pergunta: como eu posso ter mais permissão aqui? Como eu posso ter mais permissão aqui? E eu falei isso acho que na live passada. Pega um post-it, escreve o seu pedido
e olha pro seu pedido todos os dias e pede o que eu tenho que ser para atualizar isso com facilidade. Então a primeira coisa é ser mais permissão, tá? A segunda coisa que eu falo é, você tá na disposição de honrar você quando muitas pessoas não honram você? Porque quando você começa a parar de lutar, quando você começa a parar de resistir, que é o que a gente está falando na permissão, você começa a honrar o seu pedido. Honrar o seu pedido é olhar para o seu pedido, e foi o que eu falei para vocês. O meu estilo de vida não funciona para muitas pessoas, apesar de muitas pessoas quererem o meu estilo de vida. Porque, por exemplo, gente, eu tô há 40 dias na Europa. Tipo, eu adoraria ficar 40 dias na Europa. Eu não tô há 40 dias de férias. Eu tô trabalhando pra caramba, eu tô fazendo coisas de madrugada, eu tô fazendo cursos, eu tô dando cursos, sabe? Claro, quando eu posso e quando eu consigo encaixar, que é o que eu faço muitas vezes. Ontem eu fiz um passeio, eu também escolho me divertir, eu não fico só trabalhando, eu tento incluir tudo isso na minha vida. Só que muitas vezes muitas pessoas não vão conseguir ter esse estilo de vida, sabe? Então, o meu estilo de vida é o meu, o seu é o seu. Então, honrar é você honrar o que faz sentido para você sem julgar. E também não comprar o que as pessoas estão julgando sobre você, sabe? Então, quando você honra, é respeitar o seu pedido, sabe? É respeitar a sua escolha. Honrar é você reconhecer o que é verdadeiro para você, sabe? É você olhar para o seu pedido com graça, olhar para o seu pedido, sabe, com alegria, olhar para o seu pedido com eu escolho isso, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém concorde, mesmo que pareça loucura, porque quando você tem um pedido, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nele, sabe? Você acredita no seu pedido? Você honra o seu pedido? Por exemplo, num relacionamento, existe um casal. Então, quando o casal se honra, é aquele espaço onde um respeita o outro. Ninguém muitas vezes vai concordar com o outro, mas eles estão ali um para segurar as mãos do outro, né? Eles estão aí um para dar suporte para o outro, um para apoiar o outro. Um pode não concordar com o outro pode não concordar com o outro, mas eles estão juntos, eles estão ali, tipo, não importa o que aconteça com pareça, eu tô aqui com você. Eu acredito em você, eu sou verdadeiro com você, eu sou fiel a você. Isso é honrar o outro. Então, é a mesma energia, você honra o seu pedido, você olha para o seu pedido e fala assim, uau, eu honro você, eu acredito em você, eu sou fiel a você, sabe, eu sou verdadeira a você. Ou você simplesmente olha para o seu pedido a partir do julgamento da sua mãe, a partir do julgamento do seu filho, a partir do julgamento da sociedade. Você critica o seu pedido? Você julga o seu pedido? Você fala mal do seu pedido? Tem pessoas que fazem pedidos e falam mal do pedido delas. Então é aquela coisa, não tá difícil, né? Você sabe que fazer essas coisas não é fácil. Que isso? Isso é um abuso. Como diz o Gary, é um gaslight com o seu pedido. Você honra o seu pedido? Você honra o seu pedido, verdade? Sabe? Você acredita no seu pedido, você é fiel ao seu pedido, você é verdadeiro ao seu pedido, você defende o seu pedido se for preciso. Você tá ali do lado do seu pedido. Entendeu? Isso é honrar. Esse é o segundo passo para que o seu pedido se atualize. Primeira confiança, né? Primeira permissão, na verdade, é estar no interessante ponto de vista que o universo vai movimentar ele totalmente diferente. Segundo, é honrar. Sabe, ser fiel ao seu pedido. Sabe, é estar ali do lado dele, não importa. Sabe aquele tipo de casamento dos dois velhinhos que ficam um do lado do outro, não importa o que aconteça, até que a morte separe? Está na disposição de honrar o seu pedido, até de repente que esse pedido não faça sentido mais para você e você pare de escolher ele? Sim ou não? Esse é o segundo passo, honrar o seu pedido. E o terceiro, que para mim é importantíssimo, todos esses são importantíssimos, é confiar. Honrar suas escolhas, honrar o seu pedido, cria confiança, sabe? Agora, o quanto que você, que tá pedindo isso aí, tá duvidando dele? Você tá duvidando de você, do que você pode ter na sua vida, duvidando da vida que você escolhe. E quantas vezes você fica puto ou puta quando as pessoas duvidam de você? Quando você conta alguma coisa, a pessoa fala assim, mentira, verdade, acho que você não consegue fazer isso, você não dá conta de fazer isso. E a gente vem com aquela sensação. E quantas vezes você é assim com o seu pedido? Você faz o pedido, mas você duvida dele. Quando você duvida do seu pedido, meu amor, você está duvidando de você, que é a fonte criadora. Você está dizendo para o universo, eu não sou capaz. Sabe? Então, verdade, você duvida do seu pedido? Você duvida daquilo que você está escolhendo? Você duvida? Então, você não tem permissão, você não honra ele.
E você também agora não confia nele? Porra, tá difícil atualizar mesmo, né, linda? Não é o universo que não tá fazendo o trabalho dele. Quem que não é? Tu. Entendeu? Então, a primeira coisa é a permissão. Interessante ponto de vista que o universo tá movimentando esse pedido diferente. É só diferente. E eu dou conta. Eu uso ferramentas e vou continuar. Como posso ter mais facilidade com isso? Como pode melhorar? Segundo, é honrar, é ser fiel ao meu pedido, mesmo que todo mundo fale mal dele. Mesmo que todo mundo, sabe, não entenda. Ninguém vai entender. Terceiro, honrar. A honra cria confiança, sabe? A dúvida mata a confiança. E você sabe qual que é o problema? A maioria das pessoas acredita que confiança é certeza. Não é. Confiar não quer dizer certeza. Confiança e certeza são coisas distintas. Confiança é você não ter certeza. Exatamente aí que é confiar. Eu não tenho certeza como vai ser, eu não tenho certeza quando vai ser, eu não tenho certeza nenhuma do caminho que vai ser, mas eu confio que eu vou ter isso. Confiança é você escolher o seu pedido sem precisar de garantia. O quanto que vocês só estão fazendo pedidos e escolhendo pedidos a partir de projeção, computação, se aquele pedido vai dar certo, se aquele pedido tem alguma garantia de dar certo, qual a probabilidade daquilo dar certo? Aí eu escolho. Isso não é escolha, isso não é pedido. Todos os pedidos que eu fiz na minha vida e todos os pedidos que eu sempre fiz, gente, eu nunca soube como seria o resultado. Eu nunca tive nem ideia de onde eu ia chegar, mas eu ia chegar. A pergunta é, você não sabe como seu pedido vai atualizar, mas ele vai atualizar. Você confia? Confia ou não? Mesmo que demore 1 ano, você confia? Mesmo que demore 1 mês, você confia? Sabe? Porque a confiança, mais uma vez, não é escolher com garantias. A confiança não é certeza. Porque quem espera ter certeza, quase nunca escolhe. E quem não escolhe, não cria. De novo, quem espera ter certeza, quase nunca escolhe. E quem não escolhe, não cria. A confiança verdadeira, gente, ela nasce quando você realmente tem aquele espaço, mesmo que isso saia totalmente diferente, mesmo que não saia como eu imaginei, eu continuo escolhendo isso. Eu sou capaz de criar, sabe? Então, se você pudesse confiar mais em você, sabe? Se você pudesse confiar mais no seu pedido, quanto da sua vida você está deixando de fazer, de escolher, porque você está esperando ter certeza? Se você soubesse que você nunca fosse falhar, nunca fosse errar, o que você escolheria hoje? Sabe? E uma das coisas que a Simone Milazas, nas classes de alegria dos negócios, a gente fala muito esse negócio feito diferente, é, se você já soubesse que você nunca iria falhar, você faria isso? Você se arriscaria? Sim ou não? Porque uma das coisas é, eu nunca vou falhar. Não existe falhar na minha vida. Porque falhar é um ponto de vista interessante. Quando você escolhe por mais, você pode até trocar a direção. Você pode, de repente, abrir mão de escolhas para escolher outras coisas. Mas você nunca falhou e você nunca vai falhar. Sabe? E se você puder realmente trazer isso para você? Eu nunca falhei e nunca vou falhar. Entendeu? Então, a confiança não quer dizer que você vai ter certeza, mas é você continuar escolhendo, sabe? Porque quando você duvida, a dúvida é a primeira que vai matar todos os seus pedidos, sabe? E a confiança, ela sustenta o pedido até que ele floresça. É como se fosse, tipo, a base, sabe? É como se fosse realmente aquilo ali que vai sustentar, sabe? É como se fosse o fundamento do seu pedido, sabe? E quem ainda tá esperando garantias, meu amor, desculpa, não. Então, a primeira coisa que vai atualizar um pedido seu, permissão. Segunda coisa, honra. Terceira coisa, confiança. Quarta coisa, vulnerabilidade, tá? A vulnerabilidade, gente, as pessoas mal identificam, mal aplicam vulnerabilidade com fraqueza. A vulnerabilidade, pra mim, é a parte que mais assusta, sabe? Porque até aqui você escolheu. Agora você precisa receber. E receber, se você quer receber o seu pedido, vai exigir talvez o principal, vulnerabilidade, tá? O controle muitas vezes mata a vulnerabilidade, tá, gente? Tem gente no YouTube aqui, como pode melhorar? O controle parece inteligência, parece segurança, parece maturidade, mas o controle, gente, energeticamente, sabe o que ele é? Ele é o medo. E isso é o implante distrator, porque controlar é tentar garantir um único resultado. Enquanto o universo, ele trabalha com infinitas possibilidades,
sabe? Infinitas. O universo é infinito, infinito. E você tá pedindo por uma possibilidade, sendo que tem várias. Então, às vezes você pede, vamos supor, sei lá, 100 mil reais. E o universo pode entregar 1 milhão. Mas você tá tão ocupado tentando controlar como 100 mil vai chegar, que você não recebe 1 milhão batendo na porta. Sabe? Então, quanto do seu controle está usando para evitar algo maior? Quanto da sua vida você está tentando prever? O quanto você está criando uma vida previsível o tempo todo? O que você pode receber hoje que, se você parasse de controlar, você poderia receber algo muito maior e muito mais grandioso? Sabe? E quem é vulnerável, gente, recebe possibilidades que nunca imaginou. O controle fecha a porta. A vulnerabilidade abre universos. Vulnerabilidade não é você ser um capacho. Vulnerabilidade é você reconhecer que muitas vezes você vai ser uma pessoa onde você simplesmente não vai aceitar algumas coisas. E não aceitar algumas coisas é um simples fato assim, olha, isso não funciona pra mim, tá? A vulnerabilidade é aquele espaço onde você não vai ser fraco, não é fraqueza, mas é reconhecer que, olha, isso funciona, isso não funciona, isso tá legal, isso não tá legal, isso tá leve, isso não tá leve. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tô aqui na Europa já tem muito tempo. E a minha viagem toda foi maravilhosa, foi incrível. Só que teve muitos momentos muito estressantes. Isso é vulnerabilidade, é reconhecer que tem coisas que tipo, porra, como pode melhorar? Mas é continuar na pergunta e continuar nas ferramentas. Então, às vezes você vai fazer um pedido e vai ter coisas que vão ser estressantes. Vai ter coisas que realmente vão ser um espaço de tipo assim, ué, o que tá acontecendo aqui? Mas não olhar pra isso como um fracasso, olhar pra isso como uma pessoa que, ó, eu sou vulnerável, isso aqui não funciona pra mim. Então, por exemplo, eu fiquei em vários lugares na Europa, eu fui para vários países, várias cidades. Então eu cheguei aqui, por exemplo, num hotel, e aqui eu tô numa ilha da Espanha, e essa ilha, assim, uma coisa curiosa sobre a Europa, tá? Galera do Brasil. A Europa, gente, é muito gelada, é muito frio o tempo todo. Então, de 12 meses no ano, vamos supor que a Europa, 10 meses é frio. Ai, mas o outono é frio. Ah, mas a primavera é frio. Ah, mas o inverno, mais frio ainda. O verão europeu é só 2 meses, julho e agosto, tá? Então, o que acontece? Nesses 2 meses, é muito quente. Mas é muito quente. E eu sei que a galera do norte e nordeste vai falar assim, porque você nunca veio pro norte, pra Amazonas, já fui. A Europa, ela supera. Eu tava com a Luísa aqui, e a Luísa é de Maceió, e ela falou, meu Deus, isso aqui é terrível. Então, o verão europeu, ele é muito diferente do verão brasileiro, gente. Não tem um vento, é um verão úmido, é muito quente mesmo. O Rio de Janeiro. Não, não é, gente, sabe? O verão bate aqui 43 graus brincando. Outro dia eu tava em Saint-Tropez, entrei no carro 43, sabe? Então é um verão muito quente. Então o que acontece? Por conta disso, muitos lugares aqui, eles não investem em ar-condicionado, porque aqui, a Europa de uma forma geral, ela é muito antiga, né? Então não é que nem no Brasil, ar-condicionado o tempo todo, não tem isso. Então você vai nos hotéis, assim, alguns hotéis até tem, mas assim, muitos lugares não tem ar-condicionado. Airbnbs é muito mais fácil você achar Airbnb sem ar-condicionado do que com ar-condicionado. Então muitas vezes você vai achar ventilador, tudo, mas não tem. Então a gente veio parar num lugar onde o quarto que a gente escolheu não tinha ar. E eles tinham 3 quartos aqui que tinham. E quando a gente foi fazer a reserva, a gente não viu isso. Então, quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu falei, meu Deus, eu não consigo, não tinha condição de dormir, não tinha condição de fazer nada. E foi extremamente desconfortável, foi extremamente assim, peraí, isso aqui tá desconfortável, mas isso aqui não funciona pra mim dessa forma. E eu fiquei na pergunta, como pode melhorar isso? E é ficar na pergunta e também fazer o movimento que se requer. Vulnerabilidade é você olhar para algumas coisas que estão acontecendo diante do seu pedido, mas não é ficar confortável com aquilo, é reconhecer e também falar assim, ok, isso não funciona pra mim, então eu escolho melhorar isso. Ah lá, Lu. E aí, de repente, o que a gente viu? Eu falei, Luiz, vamos ter que ir para um upgrade, vamos ver o que se requer. E eles tinham um quarto com ar-condicionado, que a gente podia entrar no outro dia, só que é claro, a gente ia ter que pagar por isso um valor muito maior. E eu falei, nós vamos pagar por isso, porque se requer isso. E depois que a gente pagou e a gente mudou, gente, ficou maravilhoso, sabe? O lugar que a gente foi tinha 2 quartos, era assim, muito melhor, muito mais gostoso. Então assim, vulnerabilidade é aquele espaço de você olhar e reconhecer o que funciona e o que não funciona. E quando você está na permissão, é você entender os movimentos do universo, é você continuar nas perguntas, é você continuar honrando o seu pedido, continuar confiando que você vai ter aquilo, só que também você está no meio do caminho e fala assim, ok, isso não está funcionando, então o que eu tenho que ser de diferente aqui para ter mais facilidade? Para realmente ter um espaço de mais leveza, sabe? Então, qual que era o meu alvo? Era fazer o treinamento de alegria dos negócios. Então, como eu ia fazer, de que jeito, quando eu chegar, não sei o quê, eu não tinha clareza disso. As coisas foram se encaixando, porque você vai fazendo perguntas. Então, vulnerabilidade é esse espaço. E esse é o 4º passo. E aí você entra no grande 5º passo. Gratidão.
É aqui que esses passos se completam. As pessoas, e eu conversei com vocês desde o início, quantos de vocês, verdade, tem mais julgamento sobre o seu pedido do que gratidão? Sabe? Quantos de vocês tem mais julgamento do que gratidão? Mais julgamento do movimento do que gratidão? Mais julgamento sobre a questão do dinheiro do que gratidão? Sabe? O julgamento, gente, ele mata qualquer possibilidade, sabe? E quando você pede a gratidão, e o julgamento ele mata a gratidão, você perde a capacidade de reconhecer o quanto você já recebeu. Você pode reconhecer que talvez o seu pedido não se atualizou ainda, mas você pode reconhecer o quanto você já recebeu a partir dele? Sim ou não? Escrevam para mim. Talvez o seu pedido não se atualizou ainda, mas você pode reconhecer o quanto que você já recebeu dele? Sim ou não? Uma vez eu estava fazendo um clube do livro, Caderno de Exercício Avançado, e uma moça entrou nesse clube, não foi avançado, foi normal. E ela falou assim, já tem 3 anos que eu faço cursos do Axis e blá, 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 e eu não tive metade ainda do retorno financeiro do que eu tive para investir nesses cursos. E a pergunta que eu fiz para ela foi, você me disse que você já investiu em cursos do Axis e você não teve o retorno financeiro. Você está procurando retorno financeiro ou você está procurando uma vida melhor? Quantos de vocês, às vezes, não reconhecem tudo que vocês criaram? Eu virei para ela e falei assim, desde quando você começou a usar essas ferramentas diariamente, a sua vida está melhor ou pior? E ela me respondeu melhor. Então, como que você não é grata a todos os cursos que você investiu? Gente, eu já fiz milhares de cursos e pode ser que eu não tenha tido retorno financeiro ainda deles. Mas eu tive algo muito maior, eu mudei a minha vida, mudei a vida da minha família, sabe? Tive um outro espaço de consciência, tenho contribuído com milhares de pessoas o tempo todo. Esse é o propósito da vida. Se o propósito da vida não for ser feliz, não for se divertir, pra que você tá vivo? Pelo que você vive? Pelo que você cria dinheiro? A gente começou o treinamento de alegria dos negócios aqui, a primeira pergunta que a Simone fez pra gente foi, pelo que ou por quem você está criando dinheiro? Pelo que ou por quem você está criando o seu negócio? O quanto você está criando dinheiro só para pagar dívida? Para pagar conta? Essa é a vida que você está pedindo? Não, meu amor. A vida é mais que isso. Pelo que ou por que você está criando o seu negócio? Só para pagar as contas? É essa a vida que você está pedindo? Não. E eu falei isso no meu caderno de exercício avançado um tempo atrás. Às vezes as pessoas olham para as coisas como caras. Não, meu amor. Não é as coisas que são caras, é a sua vida que está muito barata. Você está colocando a sua vida muito barata. Você está se colocando muito barato. Sabe por quê? Porque você está pedindo pouco. Quem pede pouco, recebe pouco. Aumenta esses pedidos, sabe? Pede por mais. Eu vi um tanto de gente falando assim, eu quero pagar dívidas. Você está pedindo dinheiro só para isso? Verdade. Meu amor. É por isso que você não vai atualizar. Porque o corpo em si, ele não quer pagar dívida. O corpo não gosta disso. Pede coisas que vão te trazer alegria, tesão de viver. Você vê se você não vai criar o dobro do dinheiro e ainda paga essas dívidas. Sabe? Pelo que você está criando dinheiro? É só para pagar a conta do mês? Porra! Você veio, encarnou nessa realidade só para isso. Volta pro nosso lar, meu amor. Dá fila pra outra gente. Pelo amor de Deus. Eu já falei isso, gente. Ó, sou doida pra conversar com a galera de lá. Porque tem tanta gente aqui à toa. Vamos subir. Vamos subir e dar oportunidade para quem quer viver, fazer do mundo melhor, com mais alegria. Tem muita gente bored, muita gente chata aqui. Vamos mandar pra cima. O que mais é possível? Sabe? Pra que você tá vivendo? Tá respirando pra quê? Eu tô aqui respirando, mas tem um mosquito aqui, ó. Tá respirando pra quê? Só pra enfiar um neossoro na narina? Para de ser louca, linda. Pra que você tá vivendo? Pelo que você vive? Eu vivo pelo meu marido, pelos meus filhos. Não, meu amor, você tem que viver por você. Sabe? Pelo amor de Deus, começa a pedir por mais. A vida é muito grande. Sabe o que você escolhe? Quer morar na praia? Eu escolho atualizar muito dinheiro. Eu escolho, sei lá, viajar. Sabe? Não, eu quero pagar a dívida. Não, eu quero... Não, isso é pequeno. Isso é muito pequeno para quem você pode ser e para quem você é. Sabe? A gratidão é aquele espaço que você reconhece que às vezes seu pedido não atualizou ainda, mas olha o que você já recebeu diante dele. Gente, eu ainda não atualizei totalmente todos os pedidos que eu tenho na vida. Mas eu olho pra minha vida e falo assim, porra, se isso ainda não é meu pedido, faço ideia quando o meu pedido se atualizar, minha senhora. Entendeu? O universo, ele não tá me surpreendendo, não. Meu amor, ele tá me dando um banho, sabe? É esse espaço. Então peça por mais. E seja grato às coisas que estão acontecendo,
sabe? As pessoas, elas ficam esperando os milagres, mas às vezes os milagres já estão acontecendo. Entendeu? É esse espaço que você tem que ter na vida, é esse espaço que você tem que olhar, sabe? Você muitas vezes reclama, você julga. Meu amor, se você reclama muito mais sobre aquilo que você está julgando, sabe? Então, quanto mais você está recebendo na sua vida que você ainda não reconheceu, sabe? Você está pedindo por mais dinheiro, mas quanto dinheiro você já está recebendo que você ainda não reconheceu, sabe? E agora, você entende o porquê que tantos pedidos não se atualizaram até hoje? Não é porque você pediu errado, não é porque o universo virou de costas para você, é porque você não teve, primeiramente, permissão, você não está tendo honra, você não está tendo confiança, você não está tendo vulnerabilidade e gratidão, sabe? E isso, para quem não sabe, são 5 elementos de intimidade. Os 5 elementos de intimidade é, para mim, a chave para você atualizar qualquer pedido. E para quem já fez várias classes comigo, eu sempre falo, quer mais dinheiro? 5 elementos de intimidade. Quer um relacionamento? 5 elementos de intimidade. Quer trocar de casa? 5 elementos de intimidade. Quer mais clientes? 5 elementos de intimidade. Só que assim, a gente sabe, honra, confiança, permissão, gratidão, vulnerabilidade. 5 elementos de intimidade. Você sabe na prática aplicar eles? Você sabe na prática colocar isso na sua vida? Sabe na prática entender um pouco deles? Qual deles você não está tendo? Porque se tem um dos 5 que você não está tendo, você não está tendo. E aí, para você atualizar o seu pedido, vai ser muito distante mesmo. É por isso, gente, que em relacionamentos bem diferentes, a Simone criou uma classe específica chamada 5 elementos de intimidade. É uma classe que tem um manual de mais de 60 páginas, onde a gente vai facilitar elemento por elemento e limpar aonde você não está sendo esse elemento que está bloqueando os seus pedidos, que está paralisando os seus pedidos, que está realmente deixando você distante dos seus pedidos. Quando você desbloquear isso, quando você limpar isso, quando você liberar isso, meu amor, você vai ver os seus pedidos fazendo assim, ó, na sua mão, caindo no seu colo, tá? Então, eu nunca dei essa classe, vai ser a primeira vez. Eu vou dar essa classe em 3 dias, tá? É uma classe, gente, que ela tem um mega valor simbólico de arte. Sabe quanto custa a classe? R$1.500. Sabe quanto custa uma classe de relacionamento do Axis? 9 mil. Sabe quanto uma classe de negócio feito diferente? 10 mil. E essa classe, como ela é nova, ela tem um valor super tabelado de 1.500 por enquanto. Tem um manual de mais de 60 páginas e a gente vai limpar e desbloquear os lugares aonde você não está sendo um desses 5 elementos que está bloqueando o seu pedido, tá? Então, eu vou fazer essa classe, a gente começa essa semana e vão ser 3 dias, tá? Então, para quem escolher, gente, bora. Essa classe é maravilhosa. O manual, eu peguei esse manual ontem, gente, eu fiquei chocada. Falei, se as pessoas lessem esse manual e elas recebessem essas limpezas, elas vão começar a atualizar muita coisa. Mas vocês não querem atualizar, né? Tá. Então, olha só, gente, pra quem escolher, bora, porque essa classe provavelmente ela vai aumentar o valor. E pra quem quis, ou sempre quis fazer uma classe de negócio feito diferente comigo, dinheiro feito diferente, relacionamento feito diferente, e nunca conseguiu atualizar o valor de 10, 9 mil, a oportunidade tá nessa classe agora, porque a gente vai falar de todas as áreas. Eu vou trazer todos os elementos e fazer todas as liberações, limpezas, pro seu pedido se atualizar para aquilo que você escolhe, tá? Então, 5 elementos de atividade vai ser agora, começa sábado, dia 1º de agosto, o Monique já colocou aí, e vão ser mais 2 dias, acho que vai ser dia 3 e dia 7, então você já recebe o manual, imprime o manual pra gente vir pra classe, e gente, já venha com seus pedidos, porque eu vou fazer, além da classe, eu escolho fazer limpezas, eu escolho fazer muitos movimentos, a gente vai fazer engajamento também com os elementais pra gente atualizar esses pedidos. Venha com seus pedidos pra essa classe, porque essa classe é mágica, tá? E eu não vou ter essa classe tão cedo, gente. Então, pra quem sempre quis fazer uma classe de negócio, dinheiro feito diferente, relacionamento e não atualizou por conta do valor, a hora é agora, tá? Então, ó, R$1.500 essa classe, preço tabelado. E também, gente, essa semana a gente vai ter o nosso taste de alegria dos negócios, né? Maravilhoso, corpo apareça, como eu posso ser mais visto. Se você tem um negócio, se você escolhe ser mais visto, gente, esse taste vai ser maravilhoso também. É o como perfeito. Então, vejo vocês, escutem essa live de novo, apliquem essa live. E o que mais é possível. A gente vai colocar essa live no YouTube também e como pode melhorar. Amores, um beijo no coração de vocês e até mais. E Brasil, estou chegando amanhã aí. E como pode melhorar. Tchau!